Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e hoje eu trouxe essa orquídea para a gente fazer juntinhos no passo a passo. Vamos fazer um estudo detalhado e realista dessa flor, tá? Então vamos lá. Eu começo aqui ó, com o pincel número 6, o Rosa Candy, vou começar aqui ó, no miolo dessa pétala que tá lá por trás. Passo o Rosa Candy aqui e subo um pouquinho para cima, não precisa muito, dou uma leve esfumada, tá? Venho com o pincel número 2, da 421, o branco, passo aqui, ó, e no meio da pétala eu puxo um pouquinho para baixo. Volto no pincel número 6, da 421, venho com púrpura e um pouquinho do vermelho escarlate, vou preencher todo o restante dessa pétala, tá? Aqui embaixo, umedeço o meu pincel no Aquarela Silk para fazer a junção, sem tirar esse rosa candy que tá aqui no cantinho. Venho aqui do outro lado, preencho bem certinho. Aqui, ó, na ponta, preciso tomar um pouquinho de cuidado para não tirar todo esse branco, tá? Então, eu contorno, deixo ele ali bem visível, venho do outro lado, faço a mesma coisa, ele fica bem na pontinha, ajeito aqui, ó, e faço a junção. Venho com um pouquinho do vinho, com esse mesmo pincel número 6, limpo um lado do meu pincel, que eu preciso fazer a sombra que a pétala que tá por cima faz aqui, ó. Gasto toda o vinho que tá, a cor vinho que tá no meu pincel, venho aqui do outro lado, pego um pouquinho mais, contorno a pétala de cima também, dou umas pinceladinhas no meio dessa para ficar meio marcado mesmo. É uma característica dessa orquídea, tá? Ajeito aqui essa parte branca bem certinho e já vou passar para outras pétalas, tá? Olha só, todas as cores que eu tô usando aqui nesse trabalho vai ficar para vocês na descrição do vídeo, tá? Esse risco não vou disponibilizar, porque eu peguei só uma orquídea de um risco que eu já disponibilizei aqui para vocês numa toalha que a gente fez, tá bom? Então, eu só peguei o risco de uma orquídea mesmo. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar também um link para o meu curso online de pintura em tecido, que eu convido todos vocês a fazerem, gente, o curso tá imperdível, tá? Se vocês não encontrarem o link lá, é porque eu ainda não lancei esse curso, mas fiquem ligadinhos que quando ele sair, eu aviso vocês por aqui, tá? Mas já tá quase pronto também. Olha só, passei o branco na ponta da pétala, já passei o púrpura com o vermelho escarlate e aqui eu tô dando profundidade nessa pétala com o vinho, tá? Venho aqui por baixo, faço a sombra do miolinho aqui da orquídea que faz em cima da pétala, tá? Venho aqui do outro lado, já tô com o pincel sujo, com o vinho mesmo, começo por ele então, tá? Venho aqui, ó, contornando essa pétala maior que fica por cima e aqui, ó, o miolinho dela, tá? Com o pincel número 2. Venho aqui, ó, faço aqui a sombra dessa pétala, também já com vinho. Sobra um espacinho que eu vou preencher com o pincel número 6, um pouquinho do vermelho escarlate e do púrpura. Já deixo aqui na pontinha, ó, o lugar de colocar o branco, tá? Faço a junção bem certinho dessas cores, ajeito aqui, venho com o pincel número 2, o branco, coloco, ó, na pontinha da pétala e puxo um pouquinho pro meio, ó. É bem engraçado essa partezinha branca aqui dessa orquídea, porque ela fica bem no meio da pétala. Essas duas pétalas maiores que fica aqui na frente, elas são quase iguais também. Tem alguns lugares que são um pouquinho mais claro. Aqui por cima, joga um pouquinho de rosa quente com aquarela silk para ficar bem espalhadinho. E venho aqui no miolinho e contorno também. Essa aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, tá? Venho com as pinceladas do vermelho escarlate. Já vou passando, ó, espalhando bem. Já vou fazer as duas de uma vez, tá? E se você tá passando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos. Aqui no canal você vai encontrar vários vídeos com dicas e aulas de pintura em tecido para você que, como eu, é apaixonado por essa arte. Não se esqueça também de comentar, deixar aquele like caprichado,
Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos, porque toda semana eu tô por aqui. E claro, né, gente, se inscreva aí no canal, tá? Então, ó, vou completando aqui essa pétala com o púrpura e um pouquinho do vermelho escarlate. Já venho aqui nessa outra, vou fazer a mesma coisa. Notem, ó, que na pontinha das pétalas eu deixei o espacinho para mim passar o branco depois, tá? Preencho tudo bem certinho com o pincel número 6. Vou espalhando a tinta sem tirar a parte clara aqui, ó, do miolinho. Aqui, ó, na pontinha da pétala, ajeito bem certinho. Aqui, ó, também. Deixo bem, aparecendo bem pouquinho esse rosa candy e depois a gente vai trabalhar nele novamente, tá? Venho, ó, com o pincel número 6, um pouquinho de rosa candy, passo aqui por cima, ó, e dou uma espalhada. Mais um pouquinho. Não pode ficar muito claro, tá, gente? É só um detalhe. Venho aqui do outro lado, na outra pétala, vou fazer a mesma coisa. Espalho bem esse rosa candy em cima do púrpura, tá? Venho com a pincelada do vinho, escureço aqui, ó. Não é para ficar esfregando o pincel. Eu passo o vinho e vou dando pinceladas para a pétala ficar meio marcada mesmo, assim como está na minha imagem de referência, tá? Venho aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Passo uma pincelada do vinho e vou dando pinceladas, ó, para ficar levemente marcado as pétalas aqui dessa orquídea, tá? Bem suave a mão, tá? É só para deixar marcadinha mesmo. Venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do branco. Venho aqui, ó, na pontinha da pétala, passo um pouquinho, deposito o branco aqui, ó, nesse lugarzinho que eu deixei sem tinta para passar o branco mesmo. Ajeito bem certinho e puxo aqui, ó, o detalhezinho que tem no meio da pétala. Venho com um pouquinho mais do branco, passo aqui, ó, tem uma beiradinha que aparece no branco. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa, ajeito aqui com um pouquinho do púrpura. Vou unindo esse púrpura com esse branco, mas sem ficar esfregando o pincel para não clarear, tá? É só fazer junção mesmo. Venho aqui na outra ponta, vou passando, depositando o branco aqui, ó, bem na pontinha, ajeito bem certinho a ponta dessa pétala. Aqui, ó, dou uma arredondadinha e puxo o detalhezinho branco pro meio, ó. Faço a junção bem certinho, vou com a mão bem suave para não ficar esfregando o branco no púrpura e virar uma terceira cor, tá? O branco tem que aparecer, mas ele não pode clarear o começo da pétala aqui, ó. Venho com bastante cuidado, puxo um pouquinho. Venho, ó, com o pincel número 6 da 421, um pouquinho do rosa candy. Essas duas pétalas maiores, aqui, ó, aparece o contorno com rosa, bem clarinho, tá? Aqui também vou fazer a mesma coisa, pego a tinta com bastante cuidado bem na pontinha do meu pincel e contorno as duas pétalas aqui pelo lado de baixo. Aqui, ó, nessa voltinha fica um pouquinho mais claro, então eu dou uma leve, bem um pouquinho espalhadinha. Mudo meu pincel, pego o pincel número 2, venho aqui para fazer o miolinho, tá? Venho com rosa candy, trago até aqui, eu passo por cima desse desenho, dou uma clareada aqui no começo das pétalas também, ajeito essa daqui novamente. Venho com mais um pouquinho do rosa candy aqui por trás, ó, para ajeitar o comecinho dessa pétala aqui também. O comecinho das pétalas, é claro, e dou uma pinceladinha aqui por cima. Venho, ó, com o mesmo pincel número 2, o amarelo canário, vou preencher essa parte aqui, ó, com bastante cuidado, preencho bem certinho, e quando a gente tá fazendo um trabalho realista, uma flor ou um objeto, é sempre interessante a gente tirar o desenho bem certinho, tá? Principalmente quando é flor, assim, ó, o detalhe aqui do miolinho da orquídea, sempre muita atenção na hora de fazer o risco, tá? Para tirar o desenho corretamente, tá? Essa partezinha que dobra aqui, ó, eu faço com o branco.
tá? Ajeito bem certinho. Venho aqui, ó, ela tem duas abas aqui, ó, e elas meio que dobram, faz um movimento, como se fosse uma concha aqui, ó, protegendo esse miolinho, tá? Então, preencho aqui, ó, com amarelo canário, bem na beiradinha, eu já venho com rosa candy, tá? Bastante cuidado, gente, para não entortar o desenho e para fazer os detalhes aqui bem certinho. Preencho aqui ao final com rosa quente, fazendo a junção dele com esse amarelo canário. Venho com um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate, vou circular aqui, ó, esse miolinho. Essa parte aqui que eu tô fazendo é meio altinho na orquídea, mas como aqui ela tá bem de frente, a gente só vai desenhar a frente desse, eu vou chamar de pistilo, tá? Venho aqui, ó, faço a parte, ó, a sombra dessa dobra aqui, ó, dessa aba, bem certinho. Venho com pincel 0, pego um pouquinho do rosa quente com aquarela silk, contorno aqui, ó, para ficar bem certinho o meu desenho. Ajeito aqui nessa parte também. Venho, ó, com um pouquinho do branco para mim ajeitar aqui também. Eu preciso deixar essa partezinha aqui que faz um movimento, quase de dobra, assim, bem certinho. Venho aqui, ó, com um pouquinho do vermelho escarlate, contorno pelo lado de fora essa aba aqui, ó, para ficar bem definido para mim, tá? Aqui venho já com manchinhas. Essa parte aqui da orquídea é toda manchadinha. Umas manchinhas menores, outras maiores, mas é toda manchadinha, que dá um detalhe todo especial nessa espécie de orquídea, tá? E essa espécie aqui, gente, tem de várias cores, tá? Então, vale muito a pena pesquisar e para vocês verem a diversidade que tem de cores e formas de pintar diferentes dessa espécie de orquídea, tá? Aqui na aba, pelo lado de fora, ó, vem com batidinhas bem pequenininhas em cima dessa parte amarelo com rosa candy, tá? Venho, ó, pouquinho do branco com rosa candy no meu pincel 0, pego junto com a aquarela silk para me deixar essa parte aqui, ó, das duas abas um pouquinho mais visível, ó, bem certinho, só ajeitando mesmo, tá? Venho, ó, com mais um pouquinho, bem pouquinho, contorno aqui, ó. Venho com mais um pouquinho de tinta do outro lado para deixar mais visível. A parte aqui, ó, de cima também, só ajeitando aqui, ó, para ficar bem visível essa dobrinha. Venho, ó, com essa misturinha e vou contornando aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó, tem dois, vou chamar de pendãozinhos, tá? São risquinhos bem pequenos, dentinhos, que eu puxo aqui, contorno aqui do outro lado também. E ajeito bem certinho. Dou uma pincelada no vinho e faço algumas marcas nas pétalas aqui dessa orquídea, principalmente aqui, ó. Não é manchinha muito forte, tá? É pinceladinha bem suave para ficar levemente marcadinho, tá? Venho com o pincel número 2, um pouquinho do vinho e do vermelho escarlate e vou fazer gotinhas, ó, aqui meia lua por cima puxando para baixo, meia lua por cima puxando para baixo para fazer duas gotinhas. Aqui também faço um pouquinho do rosa candy. Como já ficou muito claro, ó, eu vou jogar aqui um pouquinho sujeirinha do vermelho escarlate, tá? Venho com um pincel 0, coloco o ponto de luz branco, o pontinho, aqui nas duas de cima também. Venho com mais uma pinceladinha para fazer a contraluz. E o nosso trabalho, ó, o nosso estudo realista aqui dessa orquídea fica concluído dessa maneira. Mais um trabalho aqui do canal feito com muito carinho para vocês, eu espero que gostem.